Oi, povo bonito, o tio Rafael tá morrendo de saudade de vocês e hoje nós iremos ter uma aula 7 de Geografia 1, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre projeções cartográficas. Morrendo de saudade, viu? Que essa quarentena acabe logo e a gente possa ter essa aula juntinhos. Só que aí, esse primeiro momento, nós temos que entender o que é projeção cartográfica, né? Por quê? Durante as nossas aulas, nas anteriores, a gente falou sobre os elementos do mapa, escala, fonte, orientação, cartas, enfim. Hoje a gente vai falar sobre as diferentes projeções. Como representar o planeta, a superfície do planeta, que é esférica, elipsóica, em um plano. Essa é a grande questão que nós precisamos resolver. Na verdade, outros já tentaram resolver e chegaram a algumas formas básicas para reproduzir, né, o planeta, que é esférico, planeta tridimensional, no plano. E nós temos 3 tipos básicos de projeção. Eu vou ter a projeção plana, a projeção cilíndrica e a projeção cônica, certo? Essas 3 projeções, elas vão ter o mesmo objetivo: pegar o planeta, que é esférico, e tentar reproduzi-lo no plano. Então, a grande questão das projeções é essa, certo? E aí, quando eu falo de projeção plana, eu vou estar falando de uma projeção que vai estar focando em áreas menores, normalmente polos. Quando eu falo de projeção cilíndrica, ela vai ter o seu foco mais geral, ou seja, para produzir um plano esférico, para produzir um mapa mundi, normalmente eu utilizo a projeção cilíndrica. E a projeção cônica, ela normalmente é utilizada para representar um único hemisfério, certo? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as principais projeções e as principais características de cada uma delas. Só que essas projeções também podem ser classificadas quanto à distorção, certo? Então, ó, primeiro, as projeções podem ser cônica, cilíndrica ou azimutal, que também pode ser chamada de plana, e as projeções, elas podem ser classificadas de acordo com a distorção, certo? Ou seja, toda projeção vai apresentar de alguma forma um determinado nível de distorções. Se as distorções estiverem ligadas com as áreas, ou seja, preza-se a forma, distorce as áreas, nós teremos a projeção conforme, certo? Então, nesse caso aqui, eu prezei por não ter problemas com a forma. Se vocês observarem nos mapas, que nós iremos ver daqui a pouco, eles vão prezar pela forma e não pela área, certo? Isso a conforme. A equivalente, ela mantém a área constante em toda a superfície, ou seja, a equivalente vai preservar as áreas, mas em contrapartida vai distorcer as formas. Como eu falei, toda projeção vai ter alguma distorção. Aí, cada cartógrafo, cada pessoa que está produzindo um mapa, ela vai ter que escolher qual dos elementos ela vai querer preservar e qual deles ela vai querer distorcer, né? Não vai ter como produzir sem distorção. E eu vou ter a equidistante. As distâncias são conservadas ao longo dos círculos máximos que passam pelo centro. Então, normalmente, eu vou ter meridianos, e esses meridianos serão ponto de partida, certo? Para a produção dessa projeção, que se preserva as distâncias. Pessoal, preservando as distâncias, eu vou ter problemas ligados a distorções da forma e na área, certo? Na forma e na área. Não tem como produzir sem distorções, certo? Então que isso fique bem claro, não esqueçam desse detalhe. Toda projeção tem uma distorção. Cada pessoa que vai produzir um mapa, cada cartógrafo, ele vai selecionar qual distorção ele vai querer abolir do seu mapa, certo? Então, as projeções podem ser cilíndrica, cônica e plana, ou azimutal, e podem ser classificadas como conforme, equivalente e equidistante, de acordo com as
distorções. A primeira delas, projeção plana ou azimutal, certo? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa projeção. A projeção plana, ela no mapa, é constituída por um plano tangente a um ponto qualquer da superfície terrestre. Esse ponto ocupa o centro do mapa, certo? Ou seja, vai partir de um centro para fazer uma reprodução. Toda vez que se parte de um determinado local, nesse caso o centro, as áreas de distorções, elas vão estar se concentrando em áreas mais distantes desse centro, ok? Ou seja, nós podemos observar aqui essa projeção, ela vai utilizar a ideia de projeção plana, certo? Ela é azimutal. Se nós observarmos, o ponto central está no Polo Norte. Automaticamente, se o ponto central está no Polo Norte, tudo que está mais distante, ou seja, todas as áreas próximas ao Polo Sul, elas vão apresentar maiores distorções, certo? Então, uma característica básica da projeção plano-azimutal. Áreas mais próximas do centro apresentam uma menor distorção. Ela é equidistante, tá? É usada, em geral, para representar as regiões polares e suas proximidades, suas regiões próximas, tornando possível o cálculo das distâncias. Por quê? Pessoal, quando eu vou partir de um centro, automaticamente eu vou possibilitar calcular as distâncias de qualquer ponto da superfície terrestre com maior exatidão, certo? Então, normalmente, quando se quer calcular as distâncias entre os diferentes países ou as diferentes localidades, utiliza-se a projeção azimutal ou plana. O emblema da ONU, né, que é esse emblema que está sendo utilizado aqui, ele vai utilizar-se da projeção azimutal, certo? Então, cai muito nos vestibulares, é muito comum encontrar questões em vestibulares anteriores, nos Enems anteriores, que utiliza desse símbolo aqui para demonstrar a projeção azimutal. Observação. É sempre importante localizar os diferentes continentes quando você está analisando uma projeção azimutal, certo? Então, nesse momento aqui, se eu observo, eu consigo perceber que aqui eu tenho a América, certo? Aqui eu tenho a Europa, aqui eu tenho a Ásia. Automaticamente, eu sei que o ponto central é o hemisfério norte, certo? E aí, automaticamente, se eu tivesse uma massa continental nessa área aqui, eu teria o Polo Sul como centro dessa projeção, certo? As projeções azimutais, elas podem ser de 3 tipos. Vai depender da área que eu estiver fazendo o mapeamento. Se o mapeamento for das áreas extremas do planeta, eu terei a projeção plana polar, certo? Ou seja, eu estou mapeando os polos. Se eu estou próximo da linha do Equador, eu vou ter a projeção plana, equatorial ou meridiana, certo? Se eu estou fazendo um mapeamento das áreas que nós conhecemos como zona temperada, que são latitudes médias, eu vou ter a projeção plana, horizontal ou oblíqua. Então vai depender sempre da posição que eu estiver mapeando. Se eu estiver mapeando os polos, projeção polar. Se eu estiver mapeando áreas próximas à linha do Equador, projeção plana equatorial. E se eu estiver nas áreas de zona temperada, automaticamente eu terei a projeção plana oblíqua, certo? Então essa é uma divisão dentro da projeção plana azimutal. Nós temos também a projeção cilíndrica, que é como se eu pegasse o planeta Terra e envolvesse num cilindro, certo? E aí é como se fosse uma grande impressora, uma mega impressora. Nesse caso, a projeção cilíndrica é usada para grandes áreas. Então, se eu vou produzir um mapa mundi, a projeção ideal para ser utilizada é a projeção cilíndrica. Ela é obtida com uma projeção de superfície terrestre com os paralelos e os meridianos sobre um cilindro em um mapa que será desenhado. A projeção cilíndrica, conforme
e equivalente. Olha aí, voltando para aquele início da explicação, a projeção cilíndrica ela pode ser conforme ou equivalente. Lembrando, conforme preserva a forma, mas distorce a área. Equivalente preserva a área, né, mas vai distorcer a forma. Então, nós teremos dois exemplos bem nítidos dos diferentes usos dessas duas projeções daqui a pouco, certo? Que vai ser a projeção de Mercator e a projeção de Gauss-Piter. E, por fim, a projeção cônica, certo? Então, agora o planeta ele é envolvido num cone. Normalmente, essa projeção ela vai ser utilizada para um único hemisfério, certo? Então, se eu quero mapear o hemisfério norte, o cilindro vai envolver o hemisfério norte. As áreas que vai apresentar maior distorção, pessoal, tanto as partes mais distantes do ponto central, o ponto central vai ser o ponto de contato que aquele grande cone vai estar em relação ao planeta. Então, áreas, né, vamos imaginar aqui o planeta. Nessas áreas aqui que o contato é direto, que normalmente acontece próximo da zona temperada, certo? Então, zonas temperadas terão menor distorções quando a gente fala de projeção cônica. Então, áreas mais distantes vão apresentar uma distorção maior, certo? Então, tanto nos polos quanto em áreas mais distantes em relação a essa zona temperada, mais distorções, certo? No caso da cilíndrica, as distorções elas vão estar concentradas em áreas de latitudes elevadas, ou seja, mais distantes da linha do Equador, certo? Vamos agora para projeção de Mercator. A projeção de Mercator é uma projeção do tipo cilíndrica conforme, ou seja, ela é para reproduzir o planeta como um todo e vai preservar a forma em relação à área, certo? Então, se a gente fizer algumas observações que serão bem interessantes, a primeira delas é áreas mais próximas à linha do Equador serão diminuídas, né? Então, nós teremos os tamanhos menores, as áreas menores nessa parte aqui próxima da linha do Equador, porque está se preservando a forma e não a área. Quando eu me distancio dessa área mais central, eu começo a perceber que os continentes começam a ficar maiores. Aqui, pessoal, é onde eu vou encontrar as maiores distorções, certo? E aí é bom sempre observar a Groenlândia como referência, certo? A Groenlândia é a maior ilha, só que não é uma ilha tão grande quanto ela parece muito maior que o Brasil, e, na verdade ela é muito menor. Por quê? Nessa projeção, as áreas centrais elas estão sendo diminuídas, as áreas de latitudes elevadas estão sendo ampliadas. Os paralelos e os meridianos são retos e perpendiculares, certo? Não dá para ver muito bem, mas basicamente eu vou ter os meridianos e os paralelos formando ângulos retos. Quanto mais perto dos polos, altas latitudes, maiores deformações, como eu acabei de falar. E essa projeção é uma projeção do tipo eurocêntrica. Ela nasce no século XVI e ela nasce com a ideia de colocar a Europa no centro, certo? E um detalhe importante é que a Europa cresce um pouco mais, justamente por estar em médias e altas latitudes, certo? Então, é um mapa eurocêntrico. Já a projeção de Piter, ela traz uma novidade, certo? Nesse momento, pessoal, lá por volta de 1973, Piter, que é um alemão, ele, inspirado por um mapa produzido por James Gauss, elabora uma reformulação, né? Ele faz uma reformulação do que seria um mapa mundi. Porque nesse período nós tínhamos, a geopolítica mundial estava acontecendo, estava uma loucura, na verdade. Os países da África e da Ásia estavam ganhando independência, o termo terceiro mundo estava sendo utilizado amplamente, e aí esse cartógrafo ele decide fazer um mapa para questionar esse eurocentrismo, a Europa no centro, né? E as áreas próximas da Europa sempre maiores
que na verdade não condizia com a realidade. Por quê? Naquela projeção que estava sendo utilizada, estava se preservando a forma, mas estava distorcendo a área, né, que é a conforme. Nesse caso aqui, vai se preservar as áreas, só que em contrapartida distorce a forma. Como nós podemos observar aqui, e aí fica nítido, né, identificar o mapa da projeção de Peter, quando nós observamos a África, a América do Sul, elas vão estar como se tivessem sido esticadas, né? Vão estar maiores. A Europa, ela fica bem pequena e olha só a Groenlândia. Né? Eu acho que o ponto-chave para identificar a projeção de Peter é observar a Groenlândia. Né? Ela parece bem pequena, do tamanho que ela realmente é, porque aqui na projeção de Peter está se utilizando a ideia de preservar as áreas e não as formas, certo? Pronto, aí do lado ali nós temos um mapa que vai questionar a ideia de norte e sul. Né? Se o planeta ele está suspenso no espaço, a ideia de norte e sul é criada pelo homem e ela pode ser questionada. Então, Peter, nesse momento, ele questiona também essa ideia, colocando o que seria norte no sul e o que seria sul no norte. Né? E olha só a Europa onde é que ela fica. Né? Então acaba um pouco com a ideia da visão eurocêntrica que predominava na época. Então, basicamente, a projeção de Peter é uma projeção de protesto, né? Em relação à imposição cartográfica que existia das grandes potências. Anamorfose. Anamorfose é um tipo de projeção que vai levar em consideração dados estatísticos, certo? Então, basicamente, vamos imaginar aí uma situação, eu trouxe duas situações aqui. Esse mapa aqui é um mapa político que nós conhecemos, certo? O que nós utilizamos normalmente. E nós temos dois mapas aqui que apresentam deformações. O que é que significa esses mapas que são diferentes dos que nós normalmente conhecemos e que apresentam certas deformações? Na verdade, a anamorfose ela vai trabalhar com estatísticas sendo passadas para os mapas, ou seja, os dados estatísticos eles vão dizer o tamanho dos territórios. Automaticamente, o segundo mapa aqui, ele vai levar em consideração o tamanho das populações do planeta, ou seja, o tamanho da população de cada país. Automaticamente, olha o tamanho da China e da Índia. Certo? Os dois países mais populosos do mundo passam a ser países que territorialmente são maiores. Lembrando, a anamorfose vai pegar um dado e vai aplicá-lo a um determinado mapa. Aqui, percebam que agora inchou a parte que nós conhecemos como norte, né? Essa parte mais superior. Por quê? Essa anamorfose ela vai levar em consideração a renda per capita. Ou seja, os países do norte que nós sabemos muito bem, são considerados desenvolvidos, possuem uma maior renda per capita, então quanto maior a renda per capita, maior o tamanho do território, certo? Então aqui nós podemos observar os Estados Unidos, né? Japão aqui, enorme, justamente porque levou em consideração esse dado estatístico, certo? Então as anamorfoses podem ser produzidas utilizando qualquer dado estatístico que se faça necessário, ok? Nós poderíamos tranquilamente fazer uma anamorfose utilizando os dados da pandemia que está acontecendo atualmente. Então, de acordo com o tamanho, aliás, a quantidade de casos confirmados, nós poderíamos colocar o tamanho dos territórios. Então, nesse exato momento, o maior seria os Estados Unidos, porque é onde a epidemia conseguiu atingir a maior quantidade de pessoas, seguido da Itália, China, enfim, Espanha está ali, né? Então, seriam os 4 maiores. Mas é um dado que seria o quê? Alterado, porque é algo que está acontecendo continuamente. Então, se eu produzir hoje, amanhã já vai ser uma anamorfose desatualizada, certo? Então, beleza, entender a ideia de anamorfose é bem simples, né? Aí, vamos para uma questão, né? Então, se a gente aprender alguns conceitos, precisamos aplicar esses conceitos. Esse caiu no simulado INEP 2019, né, do Enem. O desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina. Em artigo publicado em 1941,
em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquim afirma: quem e com que interesse dita o que é norte e o que é sul. Defendo a chamada escola do sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte, senão em oposição ao nosso sul. Por isso, colocamos o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição. E não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso norte. O referido autor, no texto e imagem. Então, qual a ideia que o autor quer passar com esse texto e com essa imagem? Se a gente observar, está diferente da imagem convencional que a gente conhece a América do Sul, né? Está de cabeça para baixo. Então, o norte virou sul e o sul virou norte, né? Então, qual a ideia que ele quer passar com o texto e com a imagem? Privilegiou a visão dos colonizadores da América. Lembrando, os colonizadores da América, europeus, visão eurocêntrica. Não está falando de visão eurocêntrica, né? Então, elimina a letra A. Questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo. E qual a ideia eurocêntrica que nós discutimos durante a aula? Europa no centro, na parte superior. Se eu pego um mapa que está colocando aquilo que é considerado sul no norte, automaticamente eu estou contrariando essa visão eurocêntrica. E aí um outro detalhe que no próprio texto ele vai indagar essas questões. Então vamos deixar essa opção aí, né, que pode ser a verdadeira. Resgatou a imagem da América como centro do mundo. Eu só poderia colocar essa ideia se eu tivesse um mapa mundi completo e esse mapa mundi colocasse a América no centro. Esse mapa ele só deu ênfase a um recorte da América do Sul, né? Então eu não posso pegar essa ideia de mundo porque eu não tenho um mapa mundi, certo? Defendeu a doutrina Monroe expressa no lema América para os americanos. Não, porque aí América para os americanos seria a América para os Estados Unidos, né? É uma das interpretações. Então, e os Estados Unidos nem entram no mapa aí. Propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. Na verdade, ele não propôs que houvesse essa mudança. Ele questionou a ideia eurocêntrica que estava em vigor. Então, a opção alternativa que nos leva ao acerto é a letra B. Certo? Eu ainda estou me adaptando à canetinha, viu? Mas logo vocês vão ver as aulas eu usando a canetinha, bem bonitinho. Pronto, questão número 2. Já observa aqui uma projeção. Na hora, pessoal, quando vocês pegarem uma questão que tiver utilizando uma projeção, você já identifica logo, certo? Porque quando você for ler o texto, automaticamente tu já tem uma ideia do que a alternativa ali correta vai estar cobrando. Eu tenho uma projeção plana ou azimutal, certo? Olha o meu centro aqui. Como eu conheço e observo muito mapas, eu consigo identificar os continentes, né? Eu sei que vocês conseguem também. Então, o que é que eu tenho aqui? América do Sul. Aí, automaticamente, aqui eu tenho o quê? Europa e África. Ásia, Oceania. Ou seja, eu consegui fazer uma identificação dos continentes. Que projeção é essa? Azimutal plana, certo? Que com foco no hemisfério norte, ou seja, o centro está no hemisfério norte. Aí agora eu vou para o texto. Olhar os mapas pode ser esclarecedor. Olhar para eles de ângulos novos pode ser ainda mais esclarecedor. Considerando a afirmação anterior, analise o emblema oficial da ONU, que utiliza um mapa com projeção azimutal equidistante. E indique a alternativa que explica a representação do mundo expressa no emblema. Vamos ver qual é a ideia, o que é que a ONU queria passar com esse emblema, utilizando
a projeção plana azimutal. Letra A. A centralização do Polo Sul, reunindo os continentes em torno dele. Polo Norte, Polo Sul. Então, os detalhes eles vão estar menos concentrados no Polo Sul. As maiores deformações estão no Polo Sul. Então, o centro está no Polo Norte. A alternativa A está incorreta. B. A Eurásia no centro, com os outros continentes em torno dela. Na verdade, quem está no centro é o Polo Norte, certo? A Eurásia vai estar aqui, ó, próxima do centro pela proximidade com o Polo Norte, mas também não está correta. O Polo Norte ao centro e as terras do hemisfério sul ao longe, distorcidas, né? Então é o que eu acabei de falar. Primeiro identifica onde é que está o centro, Polo Norte. Se o Polo Norte está aqui, tudo que vai se distanciando, todos os pontos mais distantes vão sendo mais distorcidos. Qual vai ser a área mais distorcida numa projeção azimutal com foco no hemisfério norte? O hemisfério sul. Então, alternativa correta, o Polo Norte não tem esse acento. É ao centro e as terras do hemisfério sul ao longe, distorcidas, certo? Não está mostrando Pangeia, certo? E um aglomerado aleatório dos continentes a partir da centralização da América. Também não está centralizando a América. Então, alternativa correta, letra C. Ok? Deixa eu ver se tem mais uma. Tem. Existem diferentes formas de representação plana da superfície da Terra, que é o chamado planisfério. O planisfério de Mercator e de Peter são atualmente os mais utilizados. Vale lembrar um detalhe importante. O mais utilizado é o de Mercator, certo? Ele passou a ser amplamente utilizado com as grandes navegações, porque ele é ideal para ser utilizado para navegação, já que ele vai manter as formas, certo? E é um dado importante para os navegadores. Então aqui eu tenho o mapa de Mercator, o planisfério de Mercator, e aqui o planisfério de Peter. Olha o tamanho da Groenlândia, certo? Então é um dado importante para ser observado. Só que essa questão não pede necessariamente que a gente observe a Groenlândia. Apesar de usarem projeções respectivamente conforme e equivalente, ambas utilizam base de projeção modelo. Então, qual vai ser o modelo que for utilizado para produzir a projeção de Peter e de Mercator? Vamos lembrar os três modelos. Ela pode ser cônica, cilíndrica ou azimutal. Vamos lá. Essa primeira, letra A, ela vai ser o quê? Plana. Então já corta essa opção, certo? A letra E também vai ser plana, ó. Plana e plana. A diferença é a área que está sendo mapeada, mas as duas são planas, certo? Eu vou ter aqui a letra B, uma projeção cônica. Então só sobrou a letra C e a letra D, certo? A letra D, ela está envolvendo o planeta, mas não no sentido em que o hemisfério norte e o hemisfério sul fiquem como nós convencionalmente conhecemos, certo? É como se o hemisfério norte descesse aqui e o hemisfério sul ficasse assim, ó. Essa imagem está mostrando isso, certo? Então, a alternativa correta vai ser letra C, porque o planeta vai estar envolvido por um cilindro, certo? Que, ao ser aberto, ele vai nos levar a ter essas duas possibilidades de imagem, certo? Não está muito bom, né, a imagem, mas é basicamente isso. Essa daqui, o planeta é como se ele estivesse deitado, né? E aí, automaticamente, quando você abrisse, você não teria essa imagem produzida. E por fim, nossa última questão, a projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde a sua elaboração no século XVI. A sua principal contribuição inovadora foi... Que projeção seria essa? Olha o tamanho dessas áreas aqui, né? Está falando do uso do século XVI. Configurou-se como hegemônica. Só pode ser a projeção de Mercator, né? Mais utilizada, passou a ser utilizada a partir do século XVI, amplamente utilizada para navegações. Então vamos ver qual a alternativa correta que se refere a essa projeção de Mercator. A.
Redução comparativa das terras setentrionais. Setentrional seria norte. Eu não tenho uma redução, eu tenho uma ampliação. Olha o tamanho da Groenlândia. Manutenção da proporção real das áreas representadas, conforme e equidistante e equivalente. Nesse caso aqui, está falando o quê? Manutenção da proporção real das áreas, ou seja, está deixando de lado a forma. Nesse caso aqui, está se prezando pelo quê? Pela forma. Manutenção da proporção da área, não é da área. Aqui é a forma, que é o que é trabalhado na projeção de Mercator, ela é conforme, certo? Consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais. Não, as cartas medievais elas eram bem arcaicas, aqui é algo bem mais moderno. Valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações. Que continentes seriam esses? América, a parte sul da África, uma parte da Ásia aqui. E na verdade eu não tenho essa valorização dos continentes recém-descobertos. Adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos. Então eu vou ter essa constante de paralelos e de meridianos, certo? Que é uma característica da projeção de Mercator. Se eu não soubesse dessa informação, eu poderia ir por eliminação, certo? Tranquilamente daria para responder essa questão. E aí fica um presentinho para vocês, do tio Rafael, responder as atividades propostas das páginas 19 a 22, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, cheiro no coração.